e nos eleva ao Pai. Querido. Boa noite a todos, irmãos. Hoje nós estamos aqui então para conversarmos um pouquinho sobre mais um assunto que é tão importante para a nossa reflexão e aprendizado, que é o auto-amor pelo autoconhecimento. Então, há muitas reflexões sobre esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que falam sobre esse tema, né? Às vezes indiretamente, mas todos eles nos trazem muitos ensinamentos. Há várias obras também de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, que nos traz muitas reflexões importantes para o nosso aprendizado, além de, claro, muitas outras obras espíritas. Mas hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, lembrando que já no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem que é tão conhecida de muitos de nós, em que Jesus conversa com os apóstolos, né, que está no item A Fé Transporta Montanhas, e ele está falando sobre o poder da fé. Quando naquela passagem em que os apóstolos não conseguem curar um filho, né, de uma pessoa que procura Jesus, que teria, né, problemas de saúde graves, e então os apóstolos questionam a Jesus por que não conseguiram o curar. E aí que Jesus faz toda aquela mensagem, né, porque eles não têm a fé do tamanho do grão de mostarda. Tendo a fé, né, desse tamanho já seria o suficiente para eles terem conseguido curar aquele menino. Mas então, na sequência, no Evangelho desta passagem, eles já nos trazem uma mensagem sobre essa questão da importância do nosso autoconhecimento, dizendo o seguinte: é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. Então, Allan Kardec, ao comentar sobre essa passagem, né, de Jesus com os apóstolos, nos traz o poder da confiança nas nossas próprias forças. Então, ele já faz uma referência a esse poder que nós temos de nos autoconhecendo, conhecer a força, a fé que nós temos dentro de nós. Também no Livro dos Espíritos, especificamente na questão 919, há um item específico que se chama conhecimento de si mesmo. Então, nessa reflexão, nesse questionamento que Kardec faz aos Espíritos, quem nos traz a mensagem é Santo Agostinho. Ela é uma mensagem extensa, né? Mas para quem quiser se aprofundar, ler depois com calma, ela é muito importante, pois o próprio título já nos diz, né? Conhecimento de si mesmo. E aí a questão é a seguinte: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta, no primeiro momento, é curta. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase tão conhecida de nós, né, mas que ainda muitas vezes não questionamos, não refletimos verdadeiramente no nosso dia a dia sobre como nos conhecermos, como conquistarmos este conhecimento próprio, né? E continuando nessa pergunta, então Kardec questiona: compreendemos a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Então, qual é o meio de eu conseguir? E aí que Santo Agostinho nos traz toda aquela explicação sobre a sua própria vivência aqui na Terra, e nos dá aquele exemplo de fazermos as reflexões diárias, no final do dia, sobre tudo que fizemos de bom e ruim naquele dia. Então poderemos nos questionar e entender quando erramos, por que erramos, quando acertamos, de que formas agimos, e a gente vai aos poucos se conhecendo. Então ele diz assim: ao fim da jornada, ele diz, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a reclamar ou lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Então, Santo Agostinho dá esse exemplo e ele traz, várias outras nuances de como fazermos isso
no nosso dia a dia. E ainda ele complementa dizendo que esse conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, quando a gente se questiona, né, como evoluir, como progredir aqui na Terra, como ser um ser melhor, como conseguir conquistar aquelas qualidades que nós ainda não temos, mas que desejamos, né? Como ter mais paciência, mais calma, ser mais humilde de coração, como Jesus nos ensinou, como ser mais caridoso. Nós ainda temos tantas dificuldades nessas qualidades, né, que nosso espírito já poderia ter, mas ainda não tem. Então ele nos dá essas dicas para a gente achar essa chave, que é o autoconhecimento. Então, através do autoconhecimento, a gente vai formulando, né, vai aumentando esse amor próprio, o auto-amor. E o auto-amor, ele é diferente da autopiedade, porque muitas vezes a gente acha que está se amando, está cuidando de nós, e na verdade a gente está se vitimizando, sentindo piedade de nós mesmos, né, pelas nossas dificuldades, pelos nossos vícios, pelas coisas ruins que passamos aqui na vida, e a gente fica se lamentando, né, com essa vitimização que é tão comum hoje em dia. Então, todos nós temos esse direito de refletir e a necessidade de refletir para nós evoluirmos. Nesse sentido, Jesus já nos traz em várias passagens a importância do silêncio interior, dessa reflexão, de buscar esse deserto, como Joana de Ângeles nos fala em várias mensagens que ela traz através da psicografia de Divaldo Franco, que temos que buscar esse deserto interior, encontrar ele, se encontrar nele, literalmente, né? Jesus fazia isso literalmente, ele ia para o deserto, né, para refletir, ele ia para as montanhas, ia para os lugares isolados, para ficar em silêncio consigo mesmo, né, para refletir, para meditar, para pedir ajuda, para orar a Deus. Também temos o exemplo de Paulo de Tarso, né, que foi um dos perseguidores de Jesus, do cristianismo, dos cristãos, por muitos anos, né, até que ele teve essa revelação, essa meditação, e ele foi para o deserto também, né, e a história conta que ele ficou em torno de 3 anos no deserto, fazendo toda essa reflexão sobre o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo, e ele fez essa meditação interna e ele se transformou a partir disso, né, e depois passou de perseguidor do cristianismo a um seguidor fiel de Jesus e nos trouxe tantos exemplos, tantos ensinamentos a partir dali. Também temos várias outras passagens, né, de que Jesus sempre trazia com esse simbolismo de nós buscarmos esse silêncio. Por que é importante esse silêncio? Porque através dele a gente consegue nos conectar com o nosso verdadeiro desejo, né, da nossa alma, do nosso ser espiritual. Muitas vezes estamos iludidos com as coisas que acontecem aqui e ficamos indisciplinados com as coisas que acontecem, né? As coisas supérfluas que temos aqui na Terra. Então, essa busca no deserto interior, ela vai exigir de nós essa disciplina, né? Mental, física, como o exemplo de Paulo de Tarso, né? Ele foi para o deserto, ficou lá muitos anos, teve privações, teve dificuldades, né? Teve coisas que ele vivia antes e que ele não pôde mais viver nesse tempo que ele estava lá, teve restrições físicas e também teve muitas lutas internas, as quais fizeram com que ele refletisse sobre o que verdadeiramente ele buscava para a vida dele. Por que ele seguia aqueles atos até ali e o que ele podia fazer para se transformar. Então, temos vários exemplos de Jesus que estimulam em nós também a autoavaliação. A autoavaliação ela é muito importante para que a gente chegue nesse autoconhecimento, como Santo Agostinho nos diz no Livro dos Espíritos. Essa avaliação, Jesus sempre fazia com que as pessoas se questionassem sobre os atos delas, não dando respostas prontas propriamente, mas sim fazendo com que elas refletissem. Um dos exemplos que a gente tem é do caso, né, que é bem conhecido, da mulher adúltera que iria ser apedrejada pelas pessoas. O que Jesus fez naquela situação em que ele vê muitas pessoas, pelo costume da época, prestes a apedrejar uma mulher, né, simplesmente pelo fato de que ela era adúltera e que a lei na época, né,
autorizava, vamos dizer assim, as pessoas a cometerem esse ato. Jesus fez um questionamento a todos que estavam ali com as pedras prontas para apontar para aquela mulher e solicitou e disse, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, o que Jesus fez? Ele fez um questionamento para que cada um deles se autoavaliasse. Ele pediu a eles, não quem errou, quem não errou. Cada um era para fazer essa pesquisa íntima. E o que aconteceu então? Ninguém atirou a pedra. Cada um se autoavaliou e entendeu que eu já errei, eu não posso fazer isso então. Jesus também não julgou aquela mulher, ele conversou com ela, fez ela refletir sobre o que ela estava fazendo da vida dela até ali, né? E sugeriu, vai, não peque mais. Também para ela se autoavaliar e também ver se a conduta dela estava correta, né? Se ela não estava fingindo nenhum princípio, nenhuma lei de Deus. Tem várias outras passagens que nós não vamos poder citar todas aqui, mas por exemplo do homem rico que procurou Jesus, né? E disse, Jesus, mestre, eu já faço todo o bem, pratico todas as leis, né? O que mais eu poderia fazer para ser perfeito, para alcançar a perfeição? E então Jesus novamente não lhe dá uma resposta pronta, mas ele diz, venda todos os seus bens, né? Desfaça-se de todos os seus bens, né? Doe e siga-me. E então aquele homem faz a sua própria autoavaliação e chega à conclusão que ele ainda não está nesse ponto, né? Suficientemente desprendido daqueles bens a ponto de se desfazer de todos eles para seguir Jesus. E então ele não o segue e compreende a lição de Jesus. Nesse momento, novamente, Jesus sugere a autoavaliação dele. Essa autoavaliação ela é muito importante para que a gente possa entender aonde a gente está errando, aonde a gente está acertando e se melhorar. E aí sim a gente conquista o amor próprio a partir desse autoconhecimento. Também temos o ensinamento que está no Evangelho do argueiro e a trave no olho. Muitas vezes a gente não vê os nossos erros, né? Não vemos a trave que está no nosso olho, como eles dizem nesse simbolismo, e vemos o cisco no olho do outro. A proposta de Jesus para nós nesses ensinamentos, então, é que a gente olhe a nossa trave, né? E pare de olhar o cisco do outro, pare de julgar aquilo que é imperfeito no outro, que é o que a gente faz comumente, né? Julgando, querendo que os outros sejam da nossa forma, e que a gente foque em nós, na nossa trave do olho. Para isso, então, o mestre nos ensina algumas condições necessárias para que a gente conquiste, né, esse auto-amor através do autoconhecimento. Uma delas é a consciência sobre nós. Nesse momento a gente pode refletir quem eu sou. Às vezes é tão difícil a gente se descrever para alguém, né? Se descrever, sem precisar ter julgamento nem nada. Quem eu sou? Às vezes eu só vou descrever a minha profissão, às vezes eu só vou descrever atividades que eu faço, atribuições que eu tenho aqui na existência, e eu não consigo descrever características minhas, eu não consigo descrever qualidades, eu não consigo descrever defeitos, porque é difícil fazer essa autoavaliação. Para muitos é muito difícil. Então ele nos faz a proposta que a gente comece a pensar quem eu sou, como eu reajo diante das dificuldades, que tipos de sentimentos eu tenho quando eu tenho que enfrentar determinada situação. Eu fico ansiosa, eu fico impaciente, eu fico com ódio, eu fico com raiva, eu fico feliz em tal situação. Começar a aprender como que eu reajo diante de cada situação. Nesse momento em que eu vou criando consciência, e a gente também nesse ponto deve ter a certeza em nós de que somos filhos de Deus. Então erramos, acertamos, somos imperfeitos, mas temos essa centelha divina e temos valores já conquistados. Temos muitas características e qualidades que conquistamos ao longo dos anos, né? Ao longo das outras existências, encarnações, como a doutrina espírita nos diz, fomos conquistando essas qualidades e também devemos reconhecê-las. Mas no limite, é claro, de não nos tornarmos vaidosos ao ponto de acharmos, né, que já somos bons o suficientes naquela característica. Com a humildade, mas sim, reconhecer as nossas qualidades. Às vezes é muito difícil a gente reconhecer as nossas qualidades porque a gente só vê os nossos defeitos.
Então, esse autoconhecimento, ele vai aos poucos nos fazendo aprender, né? Tirar as nossas camadas e vai ajudar nós a cuidar mais de nós. Cuidar de si. Como é difícil cuidar de si, às vezes a gente cuida tanto dos outros e não cuida de nós mesmos. Ter paciência conosco, né? E não só paciência com os outros. Então, Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, em várias mensagens, ela nos traz essa necessidade desse processo de amadurecimento. E aqui nós não estamos falando de idade física, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa é nova, né? A gente fala é tão novo e já tem aquele amadurecimento, porque ela está nos situando no amadurecimento moral, evolutivo, como ser. Esse processo de amadurecimento ele vai sempre acontecer. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, então ela nos diz que a gente vai conseguir olhar melhor para os erros do passado sem tanta angústia e martirização. Né? Não vamos passar uma vida inteira somente nos martirizando por aquilo que erramos, aquilo que fizemos de mal a alguém. E também nos ajuda esse amadurecimento a olhar o futuro que está por aí, sem ter aquela ansiedade, né, que a gente tem de já querer as coisas para hoje, já querer tudo resolvido agora. Então a gente vai atingindo essa compreensão de como nós somos e vamos buscando esse alto amor pelas oportunidades que Deus nos dá de aprendermos, de refletirmos, de corrigirmos os nossos erros do passado e assim vamos crescendo e amadurecendo. Temos que pensar também que Jesus já nos diz, né, num dos mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos. Então Jesus já nos dá uma referência que temos que amar o próximo como amamos nós mesmos. Mas como nós vamos amar o próximo da mesma forma se a gente nem se ama, né? Se a gente nem se conhece, se a gente nem se entende, se a gente não consegue nem despertar em nós os bons sentimentos. Então, para a gente despertar isso no outro, a gente precisa amadurecer isso dentro de nós. Nesse sentido, tem aquela reflexão, né, que vários palestrantes da doutrina nos trazem, sobre a questão da a máscara de oxigênio nos aeroportos, né, nos aviões, né, que tem toda aquela mensagem padrão, né, que as aeromoças dão, né, os aeromoços, de que em caso de despressurização, de que haja, né, algum tipo de turbulência, que seja necessário oxigênio, que você coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, né? Independente se do lado tá a mãe, tá o filho, tá a criança, coloque em você primeiro e depois você ajuda o outro a colocar. E aí a gente pensa, mas o outro é uma criança? Não, se você não colocar em você, você não vai conseguir ajudar a criança, porque até você tentar ali achar a máscara para ajudar ela, você já ficou sem oxigênio. Então, esse exemplo nos ajuda a pensar como o amor próprio é importante, de que devemos ajudar a nós mesmos, mas não no sentido egoísta de que eu ajudo tudo para mim e para o outro, não, né? Mas no sentido de que nós temos que nos valorizar primeiro, para que a gente possa, né, distribuir esse amor e praticar a caridade como Jesus nos ensinou. Não tem então como nós ajudar o outro, né, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver equilibrado. A gente pode até praticar caridades e fazer coisas, mas a gente vai conseguir fazer isso com muito mais qualidade se a gente estiver bem, se a gente estiver equilibrado. Também devemos pensar nesse momento de autoconhecimento, da gente deixar de lado aqueles estereótipos, né, de exaltação de beleza de forma extrema, como a gente vê na nossa sociedade hoje, né? Essa busca constante e permanente pela juventude eterna, que sabemos que o nosso corpo físico não suporta, também nos desvirtua muitas vezes desse alto amor. Porque passamos a não nos gostar mais porque temos uma ruga, porque temos um cabelo branco, porque não estamos com o corpo que o padrão de beleza nos impõe de alguma forma na sociedade, e acabamos afastando esse alto amor porque não estamos de acordo com aquilo que a nossa mente visualiza. Então devemos ter essa noção de que isso não é o mais importante. O alto amor, ele vai nos perdoar, vai nos ajudar a nos perdoar pelos nossos erros, e assim a gente vai se transformando. Aí nesse ponto a gente deve ter também a noção de que a opinião que os outros fazem de nós, os julgamentos que nós recebemos, nos atingem somente na força que a gente dá para aquela opinião.
Então muitas vezes, aquela pessoa me magoou, mas a gente dá aquela força para aquela opinião daquela pessoa. E ela nos atingiu de uma maneira mais forte porque a gente assim permitiu. Quando a gente tem o auto-amor, né, valorizado, a gente se conhece, a gente sabe se aquilo que a pessoa está julgando é verdade ou não. Então não nos atingiremos com comentários que simplesmente querem nos destruir, né, ou nos derrubar. Então é preciso entender esse processo de auto-amor como um exercício para nós de lucidez. A gente começa a fazer os raciocínios e também de bom senso, a gente vai compreendendo aquilo que eu erro, aquilo que eu acerto, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu ainda preciso me transformar, e com atitude avaliativa. Mas não é aquela atitude avaliativa que eu coloco a mão, como a gente diz assim, põe a mão na cabeça, né, no sentido de não enxergar o meu erro e de amenizar, né, aquilo que eu ainda tenho dificuldade, mas sim tendo 2 parâmetros, Joana de Ângelo nos diz, que são os valores estabelecidos pelo Evangelho, devem ser sempre um parâmetro, e a lei divina natural. Esses devem ser os parâmetros para a gente nos autoavaliar, nos auto-julgar, né, naquilo que for necessário a gente se melhorar. Devemos lembrar também, né, que uma palestrante bem conhecida também na doutrina, Sandra Borba, também nos diz, né, nas suas exposições, que errar é da própria natureza humana. Nós sempre erraremos, estamos nesse processo de aprendizado, mas nós devemos nos avaliar com amor, né, não nos julgando excessivamente e nem, né, nos vitimizando. E pensar em não repetir, em melhorar para não repetir mais aqueles erros. Nesse sentido, ela nos dá vários exemplos, né, de passagens de Jesus, dos apóstolos, de pessoas que erraram, para a gente pensar que todos nós erramos, né? O próprio Simão Pedro, né, que era um dos apóstolos de Jesus, Jesus lhe disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes essa noite. E Pedro disse: não, mestre, né, eu lhe amo, eu vou lhe seguir, eu nunca vou lhe negar, né? E de fato a história nos conta que sim, Pedro negou 3 vezes Jesus. E no momento em que ele pratica a 3ª vez dizendo não, né, não conheço Jesus, negando a Jesus, ele, né, cai aquele clique e ele lembra assim: Jesus me disse que eu ia fazer isso, né? Mas aí tudo bem, ele errou. E a partir daí o que ele fez? Ele ficou o resto da vida se martirizando, se culpando e então não pôde mais seguir o mestre? Muito pelo contrário, o exemplo dele é para nos inspirar. Ele errou, ele refletiu, ele compreendeu que ele ainda não era, né, ainda não estava naquele patamar de evolução que talvez ele achava que estava, e que sim, ele podia errar, sim, ele podia negar a Jesus, mas isso serviu para ele se melhorar e compreender aquele erro, aquela dificuldade que ele tinha ainda. E a partir dali ele continuou seguindo Jesus, né, até o fim da sua vida, seguiu, né, os exemplos e passou os exemplos do mestre adiante. Assim, muitas outras passagens no Evangelho nos demonstram esses erros, né? A parábola do filho pródigo, o próprio Paulo de Tarso, né? A história dele toda, para quem quiser se interessar mais, tem um livro, né? Paulo Estevão, através da psicografia do Chico Xavier. Então, a parábola do filho pródigo também, esse filho sai, né? Faz, né? Como diz assim, gasta todo o dinheiro lá do pai e reflete: nossa, eu fiz algo de muito errado. E ele volta, como Joana de Ângelo diz, volta para o pai porque é em quem ele confia. Ele confia que o pai, por mais que ele tenha errado, ele é esse amparo para ele e vai lhe socorrer de alguma forma. Nem que lá no pensamento dele não fosse mais como filho, mas sim como um empregado, mas sim o pai lhe daria esse suporte. Então Joana de Ângelo nos faz essa reflexão para que a gente também confie no pai, né? Confie em Deus. Deus nos dará outras oportunidades para a gente reconciliar, para a gente rever aquele nosso erro. Sempre teremos, né, oportunidades de reconciliar, de voltar atrás, de resgatar aquilo que fizemos de errado. E o autoconhecimento, então, ele é a chave desse nosso progresso individual que nos ajuda nesses momentos para a gente encontrar o amor próprio. É importante, então, a gente interiorizar, né? Buscar esse deserto, esse silêncio interior, para que a gente consiga compreender quem a gente é e qual é a nossa realidade.
esse silêncio interior, então ela vai trazer essa nossa avaliação constante. Devemos lembrar também que temos que aceitar como somos. Por mais que já quiséssemos ser outra coisa, né? Queríamos ter outras características, queríamos ser diferente, mas hoje somos isso, né? Como diz a frase popular, é o que temos para hoje, somos isso agora. Temos que aceitar isso. Somente no momento em que a gente aceita, eu ainda não tenho paciência, eu ainda sou irritante, é que eu vou poder compreender isso e me modificar dali para frente. Enquanto eu estou negando e acho que eu não tenho esse defeito, não há como melhorar ele. Então a autoaceitação é o primeiro passo. E aí viver com alegria e entusiasmo, com esperança de modificação, com esperança de que tudo vai se transformar. Temos que cultivar o amor na nossa vida e termos certeza de que somos frutos do amor de Deus. Essa centelha de Deus, esse amor dele está dentro de nós, nós fazemos parte dele. Então temos que descobrir isso em nós, né? Às vezes está lá apagadinho, escondidinho. E também devemos tirar um tempo saudável com nós mesmos, né? Um tempo em que podemos fazer essa meditação, essa reflexão diária. Nos amar mais, amar esse ser divino que existe dentro de nós. E nos cobrar, sim, aquilo necessário para a nossa transformação, mas não em exagero, né? A ponto de nos deixar, né? Que a gente fica com baixa autoestima, que a gente não consegue seguir em frente, que a gente fica depressivo. É uma cobrança moderada, de acordo com a nossa efetiva necessidade. E para encerrar, então, vou ler um pequeno trechinho dessa mensagem Amar a Nós Mesmos, que é uma mensagem do Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, está no livro Construção do Amor, e ele nos faz esse chamado, então, né? O próprio nome da mensagem já diz, Amar a Nós Mesmos. Ele diz assim: amar a nós mesmos não é consagrarmos a vida à exaltação absoluta do corpo de carne que o homem serve de veículo provisório na luta redentora da terra. Certo, tanto quanto devemos atenção e assistência a qualquer máquina útil, não podemos relaxar no cuidado que nos merece a vestimenta física. Entretanto, não nos cabe centralizar todos os objetivos da existência naquilo que, no fundo, seria a preservação da animalidade. Amamo-nos. Então, será atendermos ao justo imperativo de nossa habilitação espiritual para a vida eterna. Nesse sentido, é indispensável aproveitarmos o concurso valioso e eficiente da dor, da luta, do trabalho e do sacrifício, na aquisição de nossas melhores experiências para os círculos mais altos. Claro, portanto, que se realmente amamos a nós mesmos, não podemos perder a nossa oportunidade de elevação através das provas e dos sofrimentos que o estágio curto na Terra nos oferece. Então ele faz mais um monte de citações e para finalizar ele diz assim: dificuldades bem superadas são bênçãos. Se buscarmos deste modo amar a nós mesmos, saibamos desprezar o contentamento efêmero de algumas horas na carne escura e frágil, valorizando o nosso ensejo de aprender e crescer, com os entraves e sombras, com as dores e aflições do caminho terrestre, porque, purificando a nós mesmos, no sacrifício pelo bem dos outros, mais cedo alcançaremos a áurea da imperecível felicidade. Então Emmanuel nos traz essa mensagem, né, para amarmos a nós mesmos, para assim amarmos os outros e assim encontrarmos a verdadeira felicidade. Então fiquemos com essas reflexões e que cada um de nós possa fazer essa busca, esse silêncio, procurar esse deserto interior e encontrar a si mesma, resgatar o seu amor próprio diante de qualquer dificuldade que esteja passando, pois isso nos fortalecerá e nos ajudará a seguir em frente e continuar a nossa jornada evolutiva. Obrigado pela atenção de todos, um abraço.
amigo consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor, luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós. Vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos